Olá, queridos. Então vamos para o nosso terceiro vídeo dessa quinta-feira, 17 de 12 de 2020. E agora a gente vai para história. Em história a gente está falando de um assunto bem gostoso, né? Que são os meios de comunicação e os meios de transporte. Nós já vimos a evolução dos meios de transporte. Falamos no último vídeo sobre os meios de comunicação que nós temos utilizado, né? Mas agora o celular, e nessa época que estamos vivendo mais ainda, né, gente? O celular hoje ele não é apenas só para falar e receber ligações. Você faz tudo pelo celular, né? Você tem acesso à sua conta bancária, você recebe e-mails, você chama carros de aplicativo, você consulta vários aplicativos. Então hoje o celular ele passou assim, né, a ter todas as informações acessíveis na palma da nossa mão. E falamos também do YouTube, né? Que é o canal aí onde a gente está conversando e tendo as nossas aulas. Então isso também é uma evolução dos meios de comunicação. Então, dando seguimento aí, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre a comunicação que é impressa, né? Porque eu lembro que no último vídeo eu cheguei até a falar sobre rádio, TV, falei sobre jornal e revista, mas agora que a gente vai falar um pouquinho sobre eles mesmo, né? Que é a comunicação impressa. Página 102. A impressão é a atividade ou tarefa de transferir para um papel, tecido ou outro material um determinado conteúdo, palavras e imagens. São exemplos de impressos as fotografias, os jornais, as revistas, os livros, as cartas, entre outros. Os meios de comunicação impressos sempre foram muito importantes para a circulação de informações, notícias, diversão, além da preservação de dados ao longo do tempo. Lá na primeira matéria desse ano em História, a gente estudou fontes históricas, estão lembrados? E a gente viu que as fotografias são fontes o quê? Etnográficas, né? Que trabalha com imagens. E vimos as fontes escritas, que eram o quê? Cartas, jornais da época, alguns diários que estavam guardados, né? Então a gente viu que isso tudo virou fonte escrita, tá? A atividade impressa foi iniciada há cerca de 500 anos. Antes disso, os livros eram manuscritos, isto é, copiado à mão por profissionais chamados monges copistas. A partir de então, os livros passaram a ser reproduzidos em maior quantidade e de forma mais rápida. Então, a gente vai grifar esses 3 parágrafos aí, porque fala o que é a impressão, né? Que é transferir para o papel ou tecido, né? Um determinado conteúdo de palavras ou imagens. Falou pra gente que os meios de comunicação impressos, eles foram muito importantes para a circulação de informações, notícias, diversão, além da preservação de dados ao longo do tempo. E aí o último parágrafo fala, né, que ela foi iniciada aqui há cerca de 500 anos e que os primeiros livros foram manuscritos, copiados pelos monges copistas. Então, a partir de então, os livros passaram a ser reproduzidos em maior quantidade e de forma mais rápida. Então, aqui a gente vê, ó, monge copista à esquerda e a máquina de impressão do século XVI à direita. Então, o monge demorava muito, né, para se escrever ali o livro, copiar o livro todo. E as máquinas, né, as máquinas de impressão, evoluiu o processo, né, a quantidade de livros puderam ser impressas uma maior quantidade em um menor tempo. Na página 103 fala o seguinte: mesmo com a invenção da imprensa, durante muitos anos as notícias circulavam de boca em boca por meio das conversas entre as pessoas. Então, mesmo depois que teve a imprensa, né, que são os jornalistas, que tinham um lugar ali, um jornal para poder colocar, né, as notícias, as mais importantes ali impressas, mesmo assim ainda as notícias eram espalhadas no boca a boca. No Brasil, os primeiros jornais começaram a circular no ano de 1808, há mais de 200 anos. O Correio Brasiliense foi uma publicação portuguesa mensal, impressa em Londres, que circulou no dia 1º de junho de 1808,
a 1º de dezembro de 1822. Remetido clandestinamente ao Brasil, é considerado o primeiro jornal a circular no país. Já o primeiro jornal a ser impresso em terras brasileiras foi o jornal Gazeta do Rio de Janeiro, fundado em 1808. Coloquei para mim pergunta de prova, porque eu achei interessantíssimo essas duas informações, falando, né, do Correio Brasiliense, que foi o primeiro jornal a circular no Brasil de maneira clandestina, e o primeiro a ser impresso aqui em terras brasileiras foi o jornal Gazeta do Rio de Janeiro. Então pode aí colocar aí para mim pergunta de prova, que é claro que eu vou fazer algo em torno disso. E podem grifar os 2 parágrafos que estão aí no alto da página, na página 103, tá? Então, mesmo com a imprensa, né, mesmo com a invenção da imprensa, muitas notícias ainda, até antes de 1808, era só no boca a boca. Só depois que os jornais começaram a circular, né, em 1808. E aí falou-se, né, dos 2 importantes jornais aí que circularam aqui no Brasil. O primeiro de origem portuguesa, que era mensal, né, uma vez por mês, e depois o jornal Gazeta do Rio de Janeiro. Aqui tem uma página do Correio Brasiliense, julho de 1817. Aí vem falando aqui, né, e é sobre política, o nosso assunto que está lá em geografia. Bom, vocês vão fazer para mim agora o antes de seguir, que está na página 104 e 105, uma delícia de fazer, tá? E aí vocês façam, porque são exercícios bem curtinhos que eu tô deixando aí para vocês, porque na hora que eu pegar para corrigir, vai dar para corrigir tudo de uma vez, tá? Então não deixem acumular. Um beijo e até a próxima.